A adaptação de Sombra e Ossos ficou boa? Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Livro para os Outros, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez um vídeo que vocês pediram muito lá no meu Instagram, que é comentando sobre a adaptação cinematográfica, série original da Netflix de Sombra e Ossos, que uniu dois livros do universo da Lega e Bardugo tão diferentes e que preocupou muitos fãs. Se você ainda não me segue no Instagram, o link está aqui na descrição, vai lá me seguir porque eu compartilho diversas dicas pra vocês. Enfim, é um conteúdo um pouco diferente aqui do YouTube, então aproveita pra me seguir e não perder nadinha do que eu indico pra vocês, das minhas resenhas literárias. E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês justamente da adaptação da série que foi lançada pela Netflix no mês de abril, do livro Sombra e Ossos, que uniu também alguns personagens de Six of Crows, que também é no mesmo universo que a autora Lega e Bardugo criou dos Grishas. Então, só para contextualizar vocês, a série adaptada pela Netflix foi baseada no livro Sombra e Ossos da autora Lega e Bardugo. Esse livro ele foi publicado aqui no Brasil originalmente pela Gutenberg, pela editora Gutenberg, mas que no momento foi republicada pela editora Minotauro em novas edições. Nesse universo existem Grishas que conseguem manipular certos elementos, conseguem usar aí alguns poderes para fabricar coisas ou para conseguir manipular a sua corrente sanguínea, por exemplo, manipular o fogo, enfim, existem diversos tipos de Grishas com diferentes poderes. Eles vivem principalmente em Ravnica, porque em Ravnica existe o segundo exército, onde os Grishas podem lutar pelo rei. Não são todos os países desse universo Grisha que aceitam os Grishas, que respeitam eles, como os Fijardianos, que têm um grande preconceito contra os Grishas e, inclusive, matam diversos deles. Então, nesse primeiro livro desse universo, nós vamos conhecer a Alina, que se descobre uma conjuradora do sol. E a Alina vai se descobrir muito importante nesse cenário por causa da Dobra. A Dobra é um local que foi consumido pelas sombras, é totalmente escuro, totalmente umbreu, porém que existem criaturas chamadas Volcras que atacam qualquer um que ouse cruzar a Dobra. É um território que acaba tendo muitas mortes e acaba dividindo bastante ali os territórios. E é claro que todo mundo sonha que um dia essa Dobra seja extinguida, que seja acabada de alguma forma, e a Conjuradora do Sol, justamente por poder conjurar o sol diante dessa escuridão, é a salvação para este problema. Nessa trilogia Sombra e Ossos nós vamos acompanhar justamente a Alina nessa missão de combater a Dobra, mas ainda assim conseguir um respeito a mais para os Grishas, junto com o Darkling, que é um conjurador das sombras. A série ela foca bastante nesse primeiro livro, mas ela também inclui os personagens de Six of Crows, também da mesma autora Lega e Bardugo, que seria a segunda série deste universo. Six of Crows se passa 2 anos depois dos acontecimentos da trilogia Sombra e Ossos, com outros personagens, mas que faz muita referência, muita citação aos acontecimentos de Sombra e Ossos e aos personagens de Sombra e Ossos. Em Six of Crows nós vamos acompanhar um trio, o Kaz, a Inej e o Jasper. Os três vão se meter em muitas enrascadas porque o Kaz, ele pensa muito em dinheiro e ele não perde uma aposta. Nesse livro aqui, nós vamos ver esse trio junto com Nina, Matias e também Willan em um roubo praticamente impossível que o Kaz meteu todo mundo. Six of Crows é uma duologia que foi publicada pela editora Gutenberg no momento. E além dessas duas séries, nós também temos uma outra duologia chamada King of Scars, que ainda infelizmente não foi publicada aqui no Brasil, não tem tradução. Mas King of Scars vai contar a história do príncipe de Ravnica. Então, depois de ter dado essa breve introdução sobre o universo literário que a Lega e Bardugo criou, então a série foi adaptada pela Netflix, com a primeira temporada lançada agora em abril, dia 23 de abril, com 8 episódios. Essa primeira temporada ela fala bastante sobre Sombra e Ossos, mas a autora, os diretores também quiseram incluir alguns personagens de Six of Crows, como o Kaz, a Inej e também o Jasper, a Nina e o Matias na história de Sombra e Ossos, mas com um enredo diferente do livro Six of Crows, já que eles se passam em tempos de linhas diferentes. Eu estava muito ansiosa para o lançamento dessa série porque eu sou muito fã de Six of Crows. Eu não li Sombra e Ossos primeiro, eu li primeiro Six of Crows e eu simplesmente me apaixonei por todos os personagens, por todo o universo que a Lega e Bardugo criou. A escrita da Lega e Bardugo nesse livro é simplesmente incrível e eu simplesmente amei demais, é a minha fantasia favorita. E eu fui ler Sombra e Ossos quando foi anunciada a série. Confesso que não é do mesmo nível que Six of Crows, porque a autora escreveu esses livros em tempos diferentes, então a escrita dela mudou, evoluiu, ainda bem. Mas ainda assim eu gostei bastante do enredo de Sombra e Ossos, inclusive falta eu ler o último livro dessa trilogia, então me cobrem aí nos comentários para trazer vídeo pra vocês, porque aqui no canal
existem vários vlogs além do Six of Crows e também Sombriossos pra vocês, então me peçam aí nos comentários pra trazer um vlog lendo o terceiro e último livro dessa trilogia. E também de King of Scars, que eu tô muito animada pra ler. Mas como sendo uma grande fã de Six of Crows, eu tava bem ansiosa pra série. E no geral, assim, no geral, a série me surpreendeu bastante. Quando foi anunciado o elenco dessa série, eu estranhei bastante alguns atores, porque eu não conseguia imaginar eles no personagem. Mas vendo o primeiro episódio, eu simplesmente não conseguia parar de sorrir, porque alguns atores foram simplesmente escolhas perfeitas para certos personagens, e mesmo aqueles atores que eu estava ainda um pouco com o pé atrás, receosa, se seriam bons para os personagens, foram também muito bons. Então o elenco já no primeiro episódio conseguiu me surpreender bastante em relação à atuação e à incorporação do personagem, o que me agradou bastante porque era a coisa que eu mais estava receosa nessa adaptação. A segunda coisa que eu mais estava receosa, assim, temendo o que os diretores fossem aprontar, seria justamente para incluir o elenco, né, os personagens de Six of Crows na trama de Sombriossos, já que se passam em linhas de tempo diferentes, e em Six of Crows nós não temos conhecimento de que esses personagens se conheceram. Então era algo que eu fiquei pensando, como os diretores vão unir esses dois personagens, né, esses personagens tão diferentes numa mesma trama. Mas logo no primeiro episódio já é possível entender como os diretores foram unindo esses dois elencos. E eu achei a ideia bem interessante. Nada mais nada menos que Kaz vai ter uma proposta para justamente capturar a Lina. E é uma proposta, é uma ideia ali de eles terem unido perfeita, gente, porque em Six of Crows, como eu disse, o Kaz vai justamente se meter numa situação dessa. Ele vai aceitar uma proposta de uma missão impossível, de um roubo impossível. Então é muito a cara do Kaz aceitar sequestrar a Lina por 1 milhão de Crooks. É claro que com isso muda um pouco a história de Six of Crows, porque isso não é citado no livro, isso não ocorre no livro, mas ainda assim eu achei uma mudança de história bem interessante, mantendo toda a essência dos personagens. Talvez se eles tivessem inserido os personagens de Six of Crows numa segunda temporada, ou talvez numa terceira, mais pra frente, concentrando, focando toda a história nos personagens Sombriossos, talvez tivesse tudo sido um pouco mais bem explorado e mais desenvolvido. Mas ainda assim, eu achei essa ideia de unir esses dois elencos bem interessante. E eu gostei bastante porque, como grande fã de Six of Crows, eu amei ver os meus Crows nas telinhas. Bem, como eu disse pra vocês, eu senti falta ali de um pouco de desenvolvimento ali de certas partes da história e certas partes da trama. Justamente porque eles tentaram unir esses dois elencos diferentes, tentaram unir, né, essas duas histórias diferentes, personagens tão diferentes numa mesma trama. Certas coisas ficaram um pouco exploradas, senti falta, sabe, de eles terem olhado um pouco mais para certas cenas, para certos personagens e ter dado uma atenção maior. Porém, outras coisas foram mais bem desenvolvidas na série, como por exemplo o personagem Mal no inglês, mas na tradução ficou Mali. O personagem Mal é um personagem que nunca me agradou muito nos livros, porque eu sempre achei ele muito tonto, sem maturidade, e ele só percebeu o valor da Lina no último momento. Esse chipre entre a Lina e o Mal simplesmente nunca desceu pela minha goela. Eu nunca shippei os dois, eu nunca consegui gostar desse relacionamento deles. Mas na série o personagem ele ganha uma cara nova, ele ganha um desenvolvimento diferente do livro, o que me fez mudar um pouco a opinião sobre aquele personagem. Nós vemos um Mal um pouco mais evoluído, um pouco mais cabeça. Ele é menos mulherengo do livro, menos aquela pessoa imatura e um pouco mais realmente madura em relação às suas escolhas e em relação a toda a situação, às suas atitudes. O que me agradou bastante. E desde o início da série dá pra ver que ele se preocupa muito com a Lina. Isso eu gostei bastante porque no livro parece que é a Lina que pensa nele e não ele que pensa na Lina. Então isso me agradou bastante para realmente desenvolver esse relacionamento entre os dois, tanto como amigos, também como um casal. Esse foi um ponto, uma mudança que eu gostei bastante. Mas outros personagens acabaram não sendo muito bem desenvolvidos, como a Genya. A Genya, ela é uma Grisha, que é a Grisha que mais acolhe a Lina quando a vida dela muda de cabeça para baixo e ela vai pro pequeno palácio onde os Grishas vivem no reino de Ravnica. A Lina, ela se assusta com toda a mudança de cenário, com a mudança da vida dela,
E a Genya é justamente a pessoa que acaba sendo amiga dela, que acaba amenizando um pouco toda essa mudança, sabe? Mas a gente vê isso acontecendo, vê a Lina confiando na Genya, vê todo esse relacionamento sendo explorado e desenvolvido no livro. Já na série, isso acaba não sendo muito bem explorado e simplesmente parece que as duas ficam amigas do nada. A Genya não tem um papel tão importante, um destaque tão importante na série como no livro. O que faz com que certas coisas da história, mais pra frente, mais pro final ali da trama, não tenham tanto impacto, não tragam tanta emoção pra história, já que a gente não vê esse relacionamento sendo formado ao longo da trama. Eu falei dessa união entre os personagens de Six of Crows e também de Sombra e Ossos, que eu gostei bastante, mas eu acho que a única coisa que eu não gostei dessa união foi a personagem Nina e também o Matias. A Nina e o Matias, eles acabam desenvolvendo a sua história separados da trama principal ali da Lina, junto com o Darkling, a Genya, os outros Grishas que aparecem no Pequeno Palácio, assim como o Kaz, a Inej e o Jasper, que estão ali na missão de sequestrar a Lina. A história desses dois personagens acaba se desenrolando diferentes, em um cenário diferente, mas na mesma linha de tempo. Eu gostei de eles terem incluído esses personagens porque é algo que é citado no livro de Six of Crows como um flashback. No livro de Six of Crows nós temos muitos flashbacks dos personagens para contextualizar tudo o que ocorre, todas as situações e as atitudes dos personagens. Então são coisas que fazem a gente entender aquele personagem, entender a atitude dele. É por isso então que nós conhecemos a história da Nina e do Matias nesse flashbacks em Six of Crows para entender esse relacionamento dos dois no presente do livro. Então eu achei interessante eles terem trazido esse flashback para a história, para a trama, porém não fez muito sentido com a trama principal. Eles tentaram conectar o Darkling com a Nina, mas foi algo que não foi muito bem explorado, ficou muito vago e não fez muito sentido. Talvez para quem não tivesse lido os livros não entendeu ali a participação daqueles dois personagens. Talvez isso seja mais bem explorado numa próxima temporada, talvez isso seja mais bem desenvolvido numa próxima temporada, mas por enquanto eu achei meio ruinzinho essa participação. Uma outra mudança também em um personagem que me fez ver o personagem com outros olhos, uns olhos até melhores do que no livro, foi o personagem Darkling, que na série acaba ganhando o nome de General Kirigan. Não sei por que eles fizeram essa alteração, talvez pra dar ali um mistério maior pra trama, da gente não saber já logo de cara que é o Darkling, mas no livro nós conhecemos ele mais como por esse nome, o Darkling. O Darkling tem um papel muito grande na história porque ele é o Grisha de mais poder ali. Foi ele que trouxe mais respeito aos Grishas e construiu toda essa confiança entre o rei de Ravnica e os Grishas, que fez todo esse pequeno exército, né, conhecido como o segundo exército do rei, e conseguiu dividir ali os Grishas em categorias, em divisões, enfim, fez toda ali a hierarquia dos Grishas, então ele tem muito respeito pelos Grishas e ele é como se fosse realmente o general ali do exército. Mas esse personagem ele vai sendo desenvolvido ao longo da trama de Sombra e Ossos. Nós vamos conhecendo mais sobre esse personagem, mais sobre o passado dele e o que ele realmente quer. Ele acaba desenvolvendo um relacionamento muito grande com a Lina. Eles são os únicos com tanto poder assim, em meio aos Grishas. Então com isso a Lina se identifica muito com ele, por ele também ter sofrido muito preconceito em relação ao seu poder e também por ele ser uma criatura de tanto poder como a Lina. Tem uma frase na série que eu não me lembro se ocorre no livro, em que o Darkling fala: "Se você quer que eu seja vilão, faça-me de vilão." E é justamente isso no livro. Nós temos apenas a perspectiva da Lina em primeira pessoa, nós não conhecemos a opinião ali, a perspectiva de outros personagens. Então a gente só acaba enxergando o Darkling como a Lina vê ele. A gente não tem muitas explicações sobre certas atitudes do Darkling, ou sobre certas motivações dele. Mas na série isso acaba mudando porque nós temos uma outra perspectiva, nós não temos a perspectiva só da Lina. Nós acabamos acompanhando outros personagens nessa mesma trama em outras situações ali. E os diretores acharam melhor trazer um Darkling um pouco diferente, um General Kirigan um pouquinho mais amável. Mas eu gostei bastante como esse personagem foi evoluindo na série, como ele foi evoluindo ao longo desses 8 episódios. Ele foi apresentado de uma forma, foi evoluindo de uma forma que eu gostei muito mais do que no livro. Sem contar que os diretores fizeram algo que foi bem inusitado por mim, que foi algo que eu realmente não esperava, que eles trouxeram algo do passado do Darkling no meio ali dos episódios.
Isso é algo que não é citado nos livros, não sei se isso saiu da cabeça da Liga Bardugo junto com os diretores da série, mas foi uma situação, foi ali um flashback que me deixou muito curiosa, que eu gostei bastante porque trouxe ali uma outra motivação ao personagem, foi como conhecer as duas faces daquele personagem. Então a série acaba trazendo o Darkling não só como um vilão, como uma pessoa má, mas também acaba trazendo um pouco mais de humanidade àquele personagem, enquanto o livro nós vemos só a parte ruim. Algo que me surpreendeu bastante também, e eu gostei muito de ver na série, são os vestimentos dos Grishas, os Keftas, e também os movimentos que eles fazem para conjurar alguns elementos e, enfim, manipular as coisas. Isso no livro acaba não sendo muito especificado, porque como nós temos a perspectiva justamente de um Grisha, nós acabamos lendo mais sobre como ele se sente manipulando aquele elemento, sabe? A magia da coisa, e não tanto no movimento que ele faz. Então, o movimento que o Grisha faz para conjurar aquele elemento, para, enfim, manipular aquilo, não é muito bem especificado. E sempre quando eu estive lendo qualquer um dos livros de Six of Crows, ou da trilogia Sombriossos, eu ficava me perguntando qual movimento seria aquele. E na série eu fiquei bem receosa pensando se não seria um movimento muito não natural, sabe? Um movimento estranho. Eu achei os movimentos simplesmente incríveis, porque são movimentos que parecem ser bem naturais para os Grishas. Apesar de não ter muito sentido no quesito de que os Grishas não podem fazer essa manipulação quando eles estiverem com as mãos presas. Mas quando eles vão fazer a manipulação, muitas vezes eles juntam as mãos. Então é algo que não fez muito sentido. Se vocês entenderam, deixem aí nos comentários. Os Keftas também ficaram simplesmente lindos demais, mas é uma pena que no livro nós temos muito mais sobre a divisão dos Grishas, sobre a importância dos Keftas, que na série acaba não sendo muito abordado. A divisão dos Grishas é muito clara conforme a cor dos Keftas. Então, os Grishas eles acabam usando Keftas de cor diferente de acordo com a sua classificação ali no meio dos Grishas. Isso é algo que é muito bem claro nos livros, e inclusive quando a Lina ela entra no Pequeno Palácio, que é onde os Grishas do segundo exército do rei de Ravnica ficam, né, onde eles moram ali, treinam, ela se espanta porque é muito bem dividido. Os Grishas infernais não andam com os Grishas sangradores. Os Grishas fabricadores não andam com os Grishas infernais, sabe? Parece uma escola em que tudo é bem dividido, em que os bonzinhos não andam com os maus, e tem toda essa divisão. Isso no livro é bem especificado, e é justamente a dificuldade que a Lina sofre no início da história, porque ela é uma conjuradora do sol, não existe ninguém igual ela, além do Darkling, que é um conjurador das sombras, mas assim, em que grupo ela se encaixaria? Com os fabricadores, com os infernais? Ela não tem ali muito uma categoria que ela se encaixaria muito bem. Isso é deixado pra ela meio que se decidir, escolher, mas que na série não tem importância nenhuma, não é abordado. Quem não lê os livros simplesmente nem entende por que os Grishas usam cores diferentes. Então, apesar dessa primeira temporada ter me decepcionado em alguns pontos, ela mais me agradou do que decepcionou, apesar de que algumas coisas ela pecou, não foram muitas, mas foram coisas que eu achei bem importantes. Mas eu não perco as esperanças porque eu sou brasileira, né? Então eu acredito que na segunda temporada isso vai ser mais bem explorado, isso vai ser mais bem desenvolvido. Eu espero, pelo menos. Ainda assim, a primeira temporada de Sombriossos me agradou bastante. Eu acho que o que eu mais gostei não foi nem tanto de algo muito específico, mas foi ver um universo que eu gosto tanto, ver personagens que eu amo tanto numa adaptação cinematográfica, numa produção tão grande. É apenas o início de uma grande jornada e eu tô bem ansiosa pra ver como isso vai ser desenvolvido, como tudo vai mudar na segunda temporada da adaptação pela Netflix de Sombriossos. E vocês? O que vocês acharam dessa primeira temporada de Sombriossos? Quais eram suas expectativas? O que te decepcionaram? O que te agradou mais? Me conte aqui nos comentários porque eu quero muito saber. Me fale principalmente se você teve aí uma opinião diferente da minha, se você percebeu algo que eu não comentei aqui no vídeo. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam, quais são as suas especulações para a próxima temporada, porque eu ainda não superei, gente, essa primeira temporada. Eu terminei de assistir, mas eu já estou pensando em reassistir tudo. Enfim, foi esse o vídeo falando sobre o que eu achei da adaptação cinematográfica, né,
de Sombriossos. Como eu disse pra vocês, existem vários vídeos aqui no canal falando sobre os livros de Six of Crows, de Sombriossos. Eu vou deixar todos aqui na descrição pra vocês. Vou deixar também aqui na descrição o link pra vocês comprarem e adicionarem na wishlist das novas edições da editora Minotauro de Sombriossos, que estão simplesmente lindas. A minha ainda da editora Gutenberg, que provavelmente, não sei se vou trocar a edição, provavelmente, porque é linda demais a nova edição. Enfim, vou deixar aí todos os links pra vocês de todo esse universo Grisha da autora Lady Berdugo, junto com os meus vídeos, pra vocês entenderem mais os livros. E, enfim, eu espero que vocês tenham surtado junto comigo com esse vídeo, assistindo a primeira temporada de Sombriossos. Se você ainda não assistiu, assista, porque eu garanto que você vai se surpreender. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.